Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente. Eu sou a Aline Benedito, mas podem me chamar de Ari. E, gente, hoje nós estamos fazendo algo diferente em meio a tanta quântica, a tantas discussões, a tantas temáticas. Hoje a gente traz um bate-papo, a gente traz um bate-bola com alguns cientistas que estão vindo para cá pra Semana Quântica palestrar aqui pra gente. Então, hoje eu convidei uma pessoa muito especial, muito importante e também muito querida por muitos de vocês. Se apresente pra gente, por favor. Olá, eu sou a professora Silvana Pérez. É uma honra estar aqui com vocês no podcast. Eu sou a coordenadora nacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, que tem 60 universidades associadas a esse projeto. Trabalha com qualificação de professores de Física e Ciência da Educação Básica. E sou professora titular da Universidade Federal do Pará, do Instituto de Ciências Exatas e Naturais. Trabalho lá há quase 30 anos. Sou formada em Teoria Quântica de Campos, né? Tenho o doutorado em Teoria Quântica de Campos e pós-doutorado na área de ensino, didática das ciências, né? Ensino de física. Pro, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer enorme ter a senhora aqui, tá sendo um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. Assim, o tema que a senhora aborda na sua pesquisa ao longo da sua carreira, da graduação, mestrado, doutorado, é um tema que às vezes causa um distanciamento, né? É um tema que às vezes causa um susto quando os alunos vão pegar e estudar a teoria de campos. É algo que realmente exige muita dedicação, muita paciência para poder até mesmo entender os cálculos que estão por trás, estão traduzindo a física ali. Mas a primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora, o que foi que levou a senhora a escolher essa temática para pesquisa? Porque é uma coisa que a gente não vê todos os dias, né? Mas o que foi que levou a senhora a escolher? Então, eu tenho duas áreas de pesquisa, né? Uhum. Eu trabalhei até 2012, 2013 em Teoria Quântica de Campos e depois eu fui pouco a pouco migrando para a área de ensino de física, né? Ensino de mecânica quântica. E assim, eu sempre gostei muito de matemática. Eu falo que, se você me pergunta qual o brinquedo que mais marcou a minha infância, né? Era a lousa, né? Eu sempre me vi professora de matemática, eu brincava de dar aula, né? Sim. Quando chegou a época da escolha de uma faculdade, curso. né, de um curso, eu achei que a matemática pura seria muito abstrato. E aí eu acabei migrando para a física. Então, dentro da física, eu fui buscar as áreas que a gente fala de física teórica, né, física matemática. E aí eu conheci teoria quântica de campos. Mas a minha paixão sempre foram essas duas, esses dois lados, né? O ensino e o ensino da matemática. E aí a faculdade ela meio que me direcionou para essa área de teoria quântica de campos, né? Que era muito próxima dessa física matemática. E ali fiquei durante um bom tempo, né? E aí, por outras questões, eu acabei migrando, entrei no mestrado profissional e o mestrado profissional me fez resgatar esse sonho, que era o sonho do ensino, né? E do ensino da mecânica quântica, e é onde eu estou até hoje. E qual foi um dos motivos que fez a senhora migrar de uma área para outra? Porque quando a gente está a senhora tem a licenciatura e tudo mais, então assim, a gente acaba indo nessa questão da licenciatura, de ensino e tudo mais. Mas qual foi o ponto que a senhora falou? Não, eu quero ir para uma parte mais teórica, eu quero estudar isso. Você olhou aquela parte que eu gosto de brincar, que é... Eu olhei aquele assunto e meu olhinho brilhou. Foi a física a primeira instante. O que foi o motivo que levou a senhora a migrar para essa área mais teórica? Então, eu entrei na universidade, né? E o meu primeiro ano na universidade eu só estudava. Sim. E aí a primeira iniciação científica que eu fiz foi em física nuclear, e era uma iniciação científica dentro de um acelerador de partículas que tem na USP, que chama Péletron, né? E era experimental. E eu, experimental, eu sou péssima. Sim, sendo assim, muito... Aquele assim, eu olhei e falei, não é pra mim. Não era pra mim. Então eu fiquei um tempo, não me recordo, alguns meses. E aí no final do ano eu falei, não, eu quero fazer então a licenciatura. Aí fui para a sala de aula da educação básica. Foi um trauma. Era escola particular lá em São Paulo. E eu devia ter os meus 20 anos. Naquela época a gente entrava em escola... Bem novinho. Bem novinho, né? Permitia você, fazendo a graduação, entrar em sala de aula. Então, assim, era muito difícil eu controlar a sala de aula, tudo, né? Idade muito próxima, tudo isso. Muito difícil. Não tinha controle de sala mesmo. Foi traumático. E aí eu
conheci, né, o que passou a ser o meu orientador de mestrado. Na verdade, eu conheci na primeira aula de física da USP, né, que foi o professor Jorge de Lira. E aí, quando eu desisti, assim, quando eu falei, não quero sala de aula mais, apesar de eu amar da aula, eu falei, não quero mais sala de aula da educação básica. Aí eu fui conversar com ele, né, eu adorava as aulas de física básica e ele trabalhava com teoria de quântica de campos, né, e trabalhava, na verdade, com a parte de simulação estocástica, em teoria quântica de campos. E o meu ensino médio foi com técnico, né, e nem aqui do IF, em computação. Então eu falei, essa praia eu domino, né? Aí Uma coisa ligou a outra, a senhora foi. E aí eu fui. E aí eu sei que foi muito a paixão mesmo, assim, pela matemática, né? Eu acho que a minha decepção com a sala de aula da educação básica naquele momento que eu entrei, né? E eu acho que minha proximidade com o professor Jorge, né? Que ele era muito bom. E aí eu acabei indo para essa área, fiquei lá até 2013. Eu fiz um mestrado, doutorado. Nesse período eu já tinha, eu sempre tive uma carreira meio, no final da faculdade, até para as meninas, né? Sim. No final da faculdade eu engravidei. Teve esse ponto também. Isso. E aí o pai, né, que era professor já na UFPA, apareceu o concurso no meio do meu primeiro ano de mestrado. Meu filho tinha 1 ano, Gabriel. Aí eu passei no concurso e fui para lá. Então eu trabalho na UFPA desde o primeiro ano do mestrado. Aí eu fiz o mestrado, o doutorado em teoria quântica de campos, né? Sim. E fiquei nesse processo até mais ou menos 2013. Né? Bastante tempo. E assim, muito tempo. Além disso, eu acho muito bonito ver isso, porque quando a gente se apaixona por uma área, não tem jeito. Você acaba seguindo, mesmo que você tente modificar um pouco, tentar fazer algo diferente, mas você sempre acaba voltando para aquele mesmo ponto que você olhou e falou, ok, isso aqui foi onde meus olhos brilharam. Mas aonde é que a gente tem essa virada de chave que a senhora fala, não, eu quero trabalhar com teoria de campo, eu quero trabalhar com isso aqui é o que eu acho lindo e é o que eu quero desenvolver, eu quero fazer pesquisa e continuar. Eu acho que foi quando eu saí da sala de aula no meio da faculdade e voltei para fazer a pesquisa. Eu sentia falta, na verdade, quando eu estava na sala de aula, dando aula, eu sentia falta dessa matemática mais avançada, né? Sim. Que depois a teoria quântica de campos foi me proporcionar. Então, quando eu voltei para a universidade, falei, não quero mais sala de aula da educação básica. Quando eu voltei, eu me encontrei com essa matemática que me atraía na teoria quântica de campos. Sempre foi muito próximo da matemática, né? Mas chegou nela, foi... Foi. Agora sim, eu falei na verdade da minha primeira IC, que foi em física nuclear, mas ainda teve uma segunda iniciação científica, antes de eu sair para a sala de aula, que foi na área de ensino também. Que quando em 2013 eu decido entrar no mestrado, em 2014 no mestrado profissional, eu resgato isso. Que eu fui trabalhar, eu fiz uma iniciação científica há alguns meses também, com uma das pioneiras, né, do ensino por investigação, Sim. que é a Ana Maria Pessoa de Carvalho, né? Tive o prazer de ler o material dela na semestre passado em metodologia. Quando eu fui apresentada, eu falei, nossa. Isso. Eu fiquei uns meses trabalhando com ela também, mas era um período que ela estava diretora da Faculdade de Educação lá na USP, estava muito ocupada, o trabalho não andou muito, e eu acho que foi mais ou menos nessa época que eu saí para a sala de aula. Então eu ficava assim, entrei no bacharelado, aí mudei para licenciatura, naquela época na USP podia. Aí depois voltei para o bacharelado, então eu sempre fiquei assim, né? Indo um pouquinho lá, um pouquinho cá. Sempre foram as duas paixões. Uma paixão era essa física teórica, muito essa pegada com a matemática, e a outra paixão era o ensino. Então eu sempre fiquei nessa dualidade do que a senhora... Sempre, entendeu? Mas isso também compõe um cientista, porque quando a gente olha a questão da pesquisa, você tem muito paradigma que o professor só fica em sala de aula. Mas necessariamente não. Assim, o professor também desenvolve pesquisa, alunos da graduação também desenvolvem pesquisa, que é o meu caso. Então, assim, a pesquisa ela não está isenta somente para um bacharel. A gente tem outras vertentes que também desenvolvem pesquisa, que escrevem artigos, por exemplo, a Ana Maria.
ela tem um trabalho incrível que vai reger pesquisa, muita né? coisa. De pesquisa. E é de pesquisa. Na verdade, assim, a gente entra nas licenciaturas. As nossas licenciaturas são muito bacharelizadas, né? Sim. Então, assim, é muito comum no país você entrar nos cursos de licenciatura e pensar que a pesquisa é só pesquisa nas áreas de física, né? Sim. E não na área de ensino de física. Então, quando você fala ensino, você fala projetos de ensino, mas projeto de ensino não é projeto de pesquisa em ensino. Então, a gente, inclusive, em Belém, né, na UFPA, quando a gente entra, o polo da UFPA passa a compor a rede nacional, né, que são 60 universidades que têm esse programa. Quando a gente entra no programa e começa a trabalhar orientar estudantes na área de ensino de física, a gente começa a desenvolver pesquisa em ensino de física. E isso é um paradigma, assim, eu acho que foi uma mudança, né, para o nosso estudante da licenciatura, porque o nosso estudante, inclusive da licenciatura, que era a maioria dos estudantes de lá, né, sempre foi, eles digamos assim, eles não se viam dentro da pesquisa. Dentro da pesquisa. Estava querendo achar uma palavra mais suave, você escolheu perfeitamente. Eles achavam que eles eram professores e não pesquisadores, né? E isso colocava dentro da universidade patamares, né? Acaba fazendo uma diferença muito grande entre os dois. Exatamente. E aí a gente, pelo mestrado, a gente começou a mostrar para o nosso estudante, a gente fazendo também, que existe pesquisa e ensino também. Sim. Então isso foi algo muito importante na minha formação, né? E para o nosso estudante na universidade também. Sim. Né? A minha visão sobre isso é muito também do que a gente precisa ter professores que pesquisem, professores que estejam por dentro de tudo. Porque no fim das contas, estar dentro de sala de aula não te resume. Não vai te resumir, porque se fosse assim, não faríamos mestrado, não faríamos doutorado, não continuaríamos nossas carreiras, né? Então, assim, é um processo longínquo, é um processo que continua. Então, é importante também a gente sempre pontuar que pesquisa é importante. E na verdade, assim, quando eu decido migrar para a área de ensino, eu me vejo na sala de aula, e foi um rompimento meio traumático para mim, com a pesquisa em física, né? E quando eu me vejo na sala de aula, a única coisa que você sabia fazer era pesquisa em teoria quântica de campos. E aí eu me vejo em sala de aula e começo a olhar que aquele meu espaço da sala de aula é um espaço de pesquisa também. Sim. Porque eu começo a me questionar, mas como que eu posso avaliar a aprendizagem do estudante? Né? Quais são as dificuldades do estudante? E começo a tentar buscar literatura para entender esses processos. Sim. E aí eu me vi pesquisadora, mudando o foco, né? Dentro da sala de aula, olhando para o meu estudante, né? Então, na verdade, eu acho que o cientista, ser cientista é uma maneira de ver o mundo, né? Sim. Então, não importa, hoje eu olho, mudar de área para mim, na verdade, acho que é outra maneira de dizer, mudar de área para mim me fez realmente me entender como cientista. Sim. Enquanto eu estava só em teoria quântica de campos, eu não sei se eu me via completamente como uma cientista, né? Ou eu entendia que eu era uma cientista. Sim. E, de repente, quando eu saio desse ambiente, que foi o meu ambiente de formação, vou para uma outra área completamente diferente e me vejo fazendo pesquisa de novo, só mudando o meu objeto de pesquisa, aí eu percebo que eu sou realmente uma cientista, né? Exato. Então, foi muito interessante. Assim, a senhora fala da teoria de campos e tudo mais, mas tem que existir uma forma de ensinar isso. Tem que ter um professor que chega assim, gente, tá uma integral aqui, ela é gigantesca, ela parece um bicho de 7 cabeças, parece que não tem solução, mas ela tem solução. E aí ele vai te guiar em como você resolve ela, ele vai traduzir o que está escrito para você. Então, assim, mesmo que a gente diga que estou produzindo na parte, digamos assim, entre muitas aspas, né, um termo meio chulo, mas na parte bruta da física, na parte da física teórica e tudo mais, mas ainda assim precisa que alguém traduza isso para o estudante que vai dar prosseguidade para aquele estudo, porque não vai morrer com um pesquisador. A gente vê isso ao longo da história que não morre com, por exemplo, a gente tem Einstein. Não morreu com ele a teoria dele. Outras pessoas viram a teoria dele e deram prosseguidade para aquela pesquisa que iniciou consegue ainda ser desenvolvida ao longo do tempo. Então, assim, tem que ter alguém para transpassar isso. E, na verdade, assim, a gente, pelo menos eu, durante a minha formação, embora a gente tivesse disciplinas de ensino na graduação, na licenciatura, a gente tinha muito um olhar, como a maioria dos nossos professores eram bacharéis, sim, ou licenciados, mas que tinham feito a pós-graduação em física, um entendimento de que não, basta você
passar o conceito, né? Ensinar que você garante a aprendizagem, né? O outro lado. E na verdade, não, né? E na verdade, mais do que isso, né? Porque hoje eu tenho né, existe um entendimento que não adianta só ensinar a equação. Não adianta só falar da lei da gravitação universal, né? Se o aluno sai da educação básica acreditando que a Terra é plana. Então, de alguma forma, o ensino literal dos conceitos não é suficiente para as pessoas fazerem uso crítico deles, né? Sim. Precisa mais. E esse mais é a aprendizagem, uma aprendizagem que o aluno constrói junto com você, professor, mas de maneira crítica. E para isso acontecer, não basta o professor mostrar que sabe a teoria. Sim. Você tem que saber sobre como o processo de aprendizagem acontece. Então, você tem que pesquisar sobre teorias de aprendizagem, você tem que pesquisar sobre metodologias didáticas, pensar, né, o que a gente chama de... Né, existe toda uma teoria por trás, a gente acaba usando, às vezes, de maneira meio descuidada isso, mas como que se faz a transposição didática disso para que o aluno entenda. Então, um pouco da palestra que eu vou falar hoje, né, sobre alguns conceitos de mecânica quântica para a educação básica, é fruto de toda essa pesquisa que eu desenvolvi. Que se eu não soubesse essa teoria de campos, essa física pesada que eu sei, eu não teria sido capaz de chegar nessa ponta que é o que estou passando para a sala de aula, mas se eu não dominasse teorias de aprendizagem, eu também não seria capaz. Então, o professor, na verdade, ele é um pesquisador e ele é interdisciplinar, porque ele tem que saber essa física. E tem que saber educação. Tem que saber sobre teorias de aprendizagem, tem que saber sobre psicologia, né? Então, assim, são várias epistemologia, né? São várias frentes que ele tem que dominar se ele quer realmente produzir né? Desenvolver habilidades e competências nesse aluno ao final da educação básica que o tornem um cidadão que saiba usar a ciência para tomar as suas decisões, né? Que envolvam ciência e tudo mais, e consiga observar e falar o que é isso. Exatamente. Isso, na verdade, assim, eu vou falar isso hoje, né? Sobre cura quântica, sobre aquecimento global. Gente, tem física em tudo isso. Sim. Né? E a gente precisa trazer essa discussão para dentro da sala de aula. Uma das coisas também que eu vim, principalmente assim, para poder escrever o roteiro, para poder entrevistar a senhora, eu tive que dar uma lidinha na vida, procurar no Lattes. Eu falei, meu Deus, essa mulher é produção pura, a vida inteira. E aí, a senhora estudou na University of Rochester e fez pós-doutorado em Burgos. E como esse processo de estudar fora, ele influenciou sua visão no ensino e aprendizado? Porque a gente sabe que quando a gente sai do Brasil, a gente tem outras perspectivas. A gente tem uma educação aqui e a gente vai pra fora e a gente vê outro. Como foi esse processo Olha, todo? eu vou te dizer, nos dois ambientes, tanto na Universidade de Rochester, né, quanto na Universidade de Burgos, né, nos Estados Unidos, na Espanha, em momentos muito diferentes da minha vida, né, eu cheguei à mesma conclusão, que a gente não é muito diferente, não. A gente tem uma impressão de que o nosso ensino é muito abaixo, discrepante. E assim, você tem alguns estudantes que são fora da curva, mas você tem lá e tem aqui. Sim. Mas na média, os desafios são os mesmos. Tanto numa pós-graduação em física lá na Universidade de Rochester, né? Aí, ela me corrigindo, porque eu falei errado, então... mas eu também não sei se eu estou com o sotaque certo, mas é Rochester, né? Quanto quando eu fui para a Universidade de Burgos, né? E os desafios da formação de professor lá são os mesmos desafios que a gente passa assim, aqui, com uma diferença: financiamento. Isso. Esse é um ponto muito crucial. Exatamente, que faz toda a diferença. Mas em termos de seres humanos e das críticas de formação, do entendimento da formação do professor, são os mesmos desafios. Entendeu? Muita coisa que eu vejo, a senhora falou sobre investimento, é um ponto delicado às vezes, porque a Semana Quântica, ela foi um projeto que a gente submetemos para a CNPq e assim a gente tem desenvolvido. Estamos quase um ano desenvolvendo ele para poder chegar e ter a Semana Quântica e ser o que está sendo. E aí, é um ponto que me leva a pensar, nem sempre vão haver financiamentos assim, para que a divulgação científica de uma área como a mecânica quântica possa ser feita. Nem sempre vão haver
valores que possam ser disponibilizados para que professores, para que pesquisadores promovam semanas assim, eventos assim, para que sejam. Então, isso também leva a gente para um lugar de precariedade também. Então, um ponto muito importante que a Sarah trouxe me leva a refletir, inclusive sobre o nosso evento. Porque se a gente consegue fazer o que fazemos, se estamos desenvolvendo o que conseguimos desenvolver, é graças a um financiamento, é graças a uma escrita bem feita de um projeto, a ter fundamentos bem feitos, a desenvolver, a tentar buscar uma educação melhor e trazer educação de qualidade. Somente divulgar aquilo que a gente vem trabalhando. E o que inclusive a gente gravou recentemente um vídeo, que a última frase que eu escrevi no roteiro era romper as barreiras da academia. Então muito se tem a ideia, pelo menos quando eu entrei no curso, logo eu estava muito recente, eu vi a mecânica quântica como algo muito distante de mim. Que eu não poderia entender, mesmo que eu pegasse a matéria, eu não entenderia. É um fato. A gente não vai entender. Mas não é algo que você não possa pegar um artigo e ler. Que você possa pegar um livro e tentar entender, dar os primeiros passos, engatinhar no aprendizado. Então, assim, a gente rompe uma barreira de você não tá na matéria, desista, você não vai entender. Você consegue entender. Então, é exatamente isso. O que eu acho, assim, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, a mecânica quântica, ela entra para o nosso estudante somente dentro da universidade e ainda do meio do curso para frente, né? Sim. Mas, na verdade, conceitualmente, a gente já poderia estar discutindo aspectos da mecânica quântica desde o ensino fundamental. Na verdade, mais do que isso, a gente pode, dentro da educação formal, não estar falando sobre esses conceitos, mas o cidadão está vendo nos filmes de ficção científica, nos mangás que ele lê, né? Ele já está acabando estando imerso nesse meio sem nem perceber. Exatamente. Então, e eu lembro, assim, é comum eu conversar com pessoas que me dizem, tem uma prima minha que me disse uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Eu adoro essa física, mas não a que eu aprendi na escola. Aí você fala, pô, mas... Então... É a mesma, né? Mas não é, né? Então, eu acho que esse medo que a gente traz na mecânica quântica da relatividade especial, né, é porque a gente não traz essa discussão conceitual na educação básica. Na verdade, a gente não traz da física, né? E aí o nosso estudante, quando se depara com uma física, como ele não discutiu conceitualmente essa física, ele associa essa física basicamente à matemática, ele já tem dificuldade com a matemática, então ele vê que ele fala a física é difícil. E aí cria um afastamento. E aí cria um afastamento cada vez maior. No meu ensino médio, eu tive um professor que, graças a ele, que me inspirou muito a fazer física, né? E aí ele discutia com a gente, às vezes, os fenômenos por trás do cálculo. Porque a matemática tá ali para traduzir o cálculo, traduzir o fenômeno pra gente poder falar assim, não, isso aqui acontece por x, y motivos. E aí não discute se o fenômeno está sendo tratado, porque a física é o que? O estudo dos fenômenos. O primeiro, eu lembro, como se fosse ontem. Não faz muito tempo também, mas na primeira aula do ensino médio, com o meu professor, ele olhou e falou assim, gente, o que é a física? E aí deixou a gente levantar hipóteses e foi uma agonia na sala. É isso, é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falou, gente, é o estudo dos fenômenos. Aí ele pegou um lápis e derrubou assim, isso é um fenômeno. E aí ele falou assim, isso aqui é efeito da gravidade. E aí a partir disso ele foi explicando coisas, eu fiquei assim, gente... Ele falou assim, gente, vocês vão ver matemática, a gente vai calcular, mas entendam. Estamos falando de fenômenos, estamos falando de coisas que a gente vê, ou não vê, no caso da quântica, né? Mas são coisas que estão no nosso cotidiano. Então, vocês vão ver isso de uma forma diferente um pouco. A forma que vocês vão ler ela vai ser um pouco diferente das outras matérias, mas vocês estão estudando coisas que vocês vivenciam em muitos momentos. E acho que eu acho muito interessante. E a coisa que é interessante é você discutir o fenômeno por trás da matemática, você tentando traduzi-la. Porque, na verdade, a física, ela busca modelos matemáticos para poder prever o comportamento da natureza. Mas tudo começa na natureza, né? Então, quando você... E isso é muito comum na educação básica e na graduação também, né? Quando você faz o modelo... Você começa pelo modelo e esquece a discussão do conceito, né? Desequilibra, né? E aí afasta o nosso estudante. Então, é essencial você ter esse pé no conceito. Então, por exemplo, mecânica quântica, né? Eu falo que eu fiz 2 cursos de mecânica quântica na graduação, 2 cursos de mecânica quântica no mestrado, e quando eu fiz uma parte do meu doutorado na Universidade de Rochester, eu fiz de novo mais 2 cursos de mecânica quântica lá. E eu fui discutir o que era spin,
que era a realidade dos objetos quânticos quando eu fui orientar trabalho de conclusão de curso. Quando eu fui dar aula no mestrado profissional. Que foi, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu saí, fiz 6 anos de curso e eu não sei como, digamos assim, eu vou para as 1000 aspas aí, né? Que a gente pode estender mais essa discussão, mas não sei se nesse momento. Mas como, o que é uma partícula, o comportamento dessa partícula no mundo quântico, antes do processo de medida. Porque a gente não discutia isso, a gente fazia conta. Né? Como a gente fazia lá o átomo de hidrogênio, era um mês de conta, toda a parafernália da matemática por trás. Mas a gente não via como aquela chegava numa resposta de função de onda. Sim. Mas a gente não via como isso se relacionava com aquele orbital, ou com a nuvem eletrônica que você via lá no 9º ano do ensino fundamental. Sim. Né? Não fazer a coligação entre um e o outro. Então era matemática só, né? Eu ia bem, porque eu gostava de matemática, né? Mas aí eu não sabia, quando eu fui tentar ensinar, eu percebi que eu não sabia. Você sabia, né? O cálculo, eu sabia fazer o cálculo, mas eu não sabia interpretar aquilo. Então eu acho que é isso que a gente precisa, e na educação básica é disso que a gente precisa mais ainda, porque a gente não vai formar um cientista. Podia ser que lá na década de... Né, durante a Guerra Fria, o objetivo era pegar os cientistas ali do meio, os potenciais cientistas, e levar para as áreas de pesquisa, né, no nível de graduação. Mas hoje não. Hoje a sociedade mudou e o que a gente precisa é de pessoas nos diferentes espaços sociais, né, que saibam se posicionar corretamente em questões ligadas à ciência. Então não é a conta pela conta que vai fazer a pessoa fazer isso. Né? Você tem muitas outras habilidades que você tem que olhar também, né? Nossa, que linda essa resposta, Pro. Achei linda. E, Pro, uma coisa que a senhora falou, e aí, uma curiosidade. Por que a senhora saiu da teoria de campos, que era uma área que a senhora disse gostar tanto, que a senhora amava tanto, que é a parte da física, matemática e tudo mais, e vai para a área de ensino? Por que essa quebra tão grande? Vai de um extremo para o outro, digamos assim. Então, eu sempre tive essa identificação, né? Como eu já tinha te falado, da física matemática e do ensino. Mas eu fiz toda a minha formação em teoria de campos, né? E eu trabalhei em teoria de campos eu me formei, tirei o doutorado em 2003, e eu saio do programa de pós-graduação em física em 2013, né? Eu fui o primeiro bolsista em produtividade em pesquisa da região norte do Brasil, nessa área de física e astronomia, né? A primeira orientação de doutorado em física da região norte do Brasil foi de um aluno meu. O primeiro artigo só com mulheres na área de teoria de campos foi comigo, né? Na região norte do Brasil. E só que eu não aguentei, porque era um ambiente extremamente misógino, preconceito hostil, e você vai assim, naquela época, né? Hoje se fala muito a questão de gênero na ciência, de mulher, representatividade, tudo, mas naquela época não. E eu achava que o problema era eu, sabe? E eu fiquei nesse ambiente durante muito tempo, e aí chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E aí eu saí do programa de pós-graduação em física, lá da UFPA, eu digo que com a roupa do corpo. Ficou tudo. Ficou computador que eu tinha conseguido para pesquisa, meus livros, ficou todo o meu material. Eu saí, era um prédio físico, eu saí e não voltei mais para lá, nem para buscar minhas coisas. Ficou tudo lá. E isso foi em 2013, comecinho de 2014. E era na época que um outro grupo lá da Faculdade de Física estava montando o projeto, submissão do projeto para entrar no mestrado profissional, né? Sim. E é um pouco do que eu te falei, né? Eu fui para a sala de aula e eu sabia que saindo da pós-graduação em física, a minha pesquisa em física ia ser muito prejudicada, porque a gente já não tinha recursos, estando no programa, sem estar no programa era pior ainda, né? Sim. Então eu estava meio sem saber o que fazer da vida, né? E aí eu fui para a sala de aula e comecei a dar aula, mais aula ainda, né? E aí eu entendi, me vi fazendo pesquisa e ensino e percebi aquilo que eu comentei antes, que eu
eu era pesquisadora, não importa A área que esteja. a área que estivesse. E aí foi que eu comecei a trabalhar com a área de ensino, eu não sabia o que pesquisar, e eu lembrei da iniciação científica que eu tinha tido com a Ana Maria, comecei a trabalhar com ensino por investigação, hoje eu trabalho com aprendizagem baseada em projetos, né, problemas, e aí foi onde eu me encontrei de um jeito, né, porque trabalhar com teoria de campos é gostoso, sabe? Mas trabalhar com formação de professor, É assim, é um coraçãozinho, mas o outro é bem maior. gente, é onde eu me vejo, assim, sabe? É muito bom, é muito bom. Porque, na verdade, você vê o impacto na sala de aula, sabe? É muito gratificante isso, né? Enfim, essa é a história, né? De eu mudar de uma área para outra, né? Mas ainda assim acaba sendo uma história que, assim, linda, porque a senhora se encontra numa nova área, se reinventa. E eu Mais acho que triste. isso é uma característica que nós mulheres temos, que a gente acaba se reinventando diversas vezes. Mas triste, porque existe um lugar onde lhe é hostil sem necessidade. A senhora é uma pesquisadora tão competente quanto, que desenvolveu tanto quanto, ou até muito mais que outros, mas por um gênero acaba sendo descredibilizada. E é o que eu falei antes, durante muito tempo eu nem falava sobre isso. E as poucas vezes que eu tentava falar, eu lembro de uma situação que eu estava acho que na época da pandemia, que eu estava fazendo uma live, né, de um evento nosso, e estava conversando com um professor e tinha audiência de outros professores da faculdade. Sim. E ele me fez uma pergunta, ele me disse, na verdade, que ele tinha ficado muito triste, era um pesquisador da área de teoria de campos, que ele tinha ficado muito triste de eu ter saído, porque eu era uma das 10 mulheres, mais ou menos, ele falou, no Brasil que trabalhava com teoria de campos e que era reconhecida. E aí eu comecei a falar, mas você sabe tudo que eu passei, você acompanhou as dificuldades. E aí eu recebi um WhatsApp, não era WhatsApp, não me lembro mais, acho que era Uma WhatsApp mensagem. já, uma mensagem de um professor da faculdade falando para mim, não é a hora de lavar roupa suja, né? Aí eu respondi para ele assim, a gente lava a roupa suja na hora que tem sol para brilhar. A resposta, como a gente, alguns, a que a gente diz na Bahia, foi tramontina, foi um corte rápido. Né? E é isso, né? Infelizmente é triste, isso. mas eu acho que a gente precisa falar, né? Porque Sim. continua acontecendo e a gente, na verdade, a gente tem que se unir para que a sensação que eu tinha de que o problema era comigo, né? Suma. Suma, entende? Porque assim, é muito, até mesmo pra gente que tá entrando agora no curso, as meninas que estão entrando no curso, que não se identificam tanto, a gente tem uma perspectiva de que a física é algo muito masculino, porque é muito normal a gente ter professores de matemática, de física, de exatas no geral, no ensino médio, serem professores homens. E aí chega num lugar onde, por exemplo, teoria física de campos, que é uma teoria, é um lugar muito teórico, é um lugar matemático, assim, dentro da física, e você não vê uma representatividade de mulher, uma professora que diga, não, vem cá que tá tudo bem, você tem alguém que você possa se espelhar. Então, assim, é um lugar que me pega também, porque quando eu venho pra mecânica quântica, eu tenho a Rafaela, que é minha orientadora. Então, eu vejo um espelho, eu vejo alguém que eu falo, ok, ela trabalha com isso, ela desenvolve, eu sei que eu consigo também. Eu tenho alguém a quem ver, mas um lugar que você só tem homens, você fica, tipo... Você se sente acuada, querendo ou não querendo. Isso é um lugar pra nós mulheres que acaba sendo complicado. Mas eu acho muito admirável o fato de, assim, mesmo ainda estando nesse lugar, a Sarah ainda desenvolveu muita coisa. Ainda não deixou de ser muito mais, assim, tanto ou mais capaz que aqueles que estavam ocupando os lugares e estavam dizendo esse tipo de coisa. Na verdade, eu estava numa caixinha, né, sendo sufocada. E quando eu saí de teoria de campos, que eu fui para um ambiente, e era um ambiente de homens, Sim. mas um ambiente que me deixou... Doente, digamos assim, quando eu saio de teoria de campos, né, era um ambiente que me deixou doente, naquela caixinha fechada, sufocada ali dentro. Quando eu vou para esse outro grupo que me acolhe, que é o grupo que está montando o mestrado, que parece que, sabe, eu falo que aquele bonequinho, aquele palhacinho que fica na caixinha. E que na hora que você abre, ele expande e não cabe mais na caixinha. Sim. Eu me senti assim, né? Eu fui para um ambiente que me deixaram expandir, né? Tiveram liberdade para desenvolver todo o seu potencial. Exatamente. Né? Foi onde eu me encontrei. Eu já gostava disso, aí eu não me Juntou vejo... útil ao agradável. Exatamente. Mas, Pro, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer imenso ter a senhora aqui. Eu que agradeço. É um lugar muito confortável para mim estar entrevistando uma mulher que aqui eu olho e eu tenho muita admiração. Porque é uma área complicada, a gente não pode dizer que é fácil, porque não é. É uma área que
demanda dedicação, demanda tempo, demanda muita coisa da gente, e a senhora desenvolve de uma forma tão lindamente. Então, assim, é uma carreira que eu olho, eu fico muito, muito feliz de poder estar aqui na posição de entrevistar a senhora e conhecer a senhora também um pouco mais. Muito obrigada por ter vindo. E eu que agradeço. É a primeira vez que eu participo de podcast, eu amei, viu? Muito bom, você é muito simpática e conduz lindamente, assim, a gente Obrigada, se sente muito bem. Muito obrigada por ter vindo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio.